comentar o que ele falou. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, nós estamos na casa de Deus para mais um culto. Eu sou o presbítero Reinério Filho e estamos nós aqui para mais um culto na casa do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu aqui, você aí, mas todos nós unidos em um só propósito. Eu quero convidar você agora a se desconectar das redes sociais, seu celular, a buscar uma Bíblia e juntos conectarmos os nossos pensamentos a Deus e entregarmos a Ele esse momento de adoração, rogando para que o Espírito Santo de Deus nos faça sentir a gloriosa presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Amado Deus, Pai que está nos céus, glorioso é o teu nome, Senhor, e bendito és tu. Nós te engrandecemos e te louvamos, porque tu és excelso e supremo, ó Deus. Porque tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Conecta-nos a ti, que os nossos pensamentos estejam ligados a ti, que o nosso coração esteja ávido pela tua presença, e que a nossa vida seja um solo fértil para a tua palavra. No precioso nome de Jesus, abençoa a nós, a equipe que está na igreja. Abençoa cada irmão que está conectado, seja no trabalho, seja em casa, seja por um televisor, por um celular. Abençoa a todos quanto onde assistir essa live. E que a tua presença gloriosa inunde o nosso coração, nos trazendo paz, alegria, vigor, renovo do Espírito Santo. Nós te clamamos no nome precioso de Jesus. Meus irmãos, nós estamos fazendo esse culto com você. Aparecerá agora na sua tela um número de WhatsApp para o qual você deve enviar fotos. Se desconecte do culto, se acontecer, somente para isso. Mande sua foto. Ao final do culto nós estaremos fazendo esse momento. Então você com sua família, se ajuste aí, envie foto para nós. E de resto você esteja conosco, ligados, adorando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Vamos louvar com o ministério de louvor. Glória a Deus. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Hino de número 2. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és o meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor
todos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. Se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe. Eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aqui. Lá está meu bom Senhor, o qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Vamos louvar a Deus com o hino de número 7. Contra os males desse mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, hoje nós tem. Oh, Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Derramou seu sangue puro pra remir a mim. Quando ungido sou de azeite, sou curado enfim. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele é o bálsamo da vida, derramou na cruz. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória a Deus eterna, glória, demos-lhes louvor. Glória, cânticos e hosanas, ai ao Redentor. Oh, Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória a Deus, louvado seja o Deus que cura, o nosso Senhor Deus. Meus irmãos, abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Cristo, segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 11. Nós faremos a leitura do versículo 1 até o 13. Lucas 11, do 1 até o versículo 13. Localize na sua Bíblia. Estará aparecendo para você também na projeção a palavra de Deus, que diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos dos nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele responder de dentro e disser:
Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Meus irmãos, tendo lido essa porção da palavra de Deus, eu lhes convido para orarmos por todo esse momento que nós estamos vivendo. É verdade que nós estamos separados fisicamente e isso acaba influenciando na nossa união, mas vamos orar para que o Espírito nos aproxime. Vamos orar por aqueles que estão acometidos dessa doença. Vamos orar por aqueles que têm perdido pessoas nesses dias. Vamos orar para que os homens se arrependam. O mundo inteiro está trancafiado, com portas cerradas, e nós precisamos clamar a Deus. Nós acabamos de ouvir, aliás de ler, perdão, que Deus é um Deus bom. E se o homem que é de natureza má dá o que é bom a seus filhos quando estes os pedem, quem não dirá Deus? Se os homens, quando são importunados, fazem o que é bom, quem dirá Deus ao ouvir o nosso clamor? A palavra diz que quem pede, recebe, que quem busca, acha, e que quem bate, tem a porta na qual bate aberta. Então vamos orar, vamos bater, vamos pedir, vamos clamar, vamos buscar a resposta de Deus para este momento. Coloque também os seus problemas particulares, familiares, os seus intentos, as suas finanças, qualquer área da sua vida que você precise do agir de Deus, coloque agora, pois o nosso Pai tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos e que pensamos. Amado Deus, Pai que está nos céus, Senhor, nós glorificamos o Teu nome e Te bendizemos, porque Tu és justo, Deus e Senhor, porque Tu estás entronizado acima de tudo e de todos, ó Pai, e porque o Teu poder não encontra limites. Nós Te bendizemos, ó Deus grandioso, e Te adoramos porque Te reconhecemos como o único Deus. Tu e somente Tu és aquele em quem nós nos refugiamos, aquele em quem nós confiamos, aquele a quem nós clamamos e nos colocamos aos Teus pés. Tu és digno da nossa honra, do nosso louvor e da nossa oração. Pai, nós Te somos gratos porque Tu nos salvaste em Cristo Jesus. Porque todo e qualquer problema desse mundo é menor do que o problema de sermos pecadores. Mas a cédula que era contra nós, Cristo cravou-a na cruz. E anulou, cancelou essa cédula pela marca gloriosa do Seu sangue. Pai, nós, Teus filhos, clamamos a Ti por este momento mau que a humanidade vive. Esse momento que jamais imaginávamos viver. Um momento de uma pandemia, de um vírus
que está por aí, ó Pai, infectando pessoas, levando muitas dessas pessoas a problemas seríssimos de saúde, inclusive levando também à morte. Mas Pai, nós queremos te pedir que tu olhe para nós nesse tempo, porque sabemos que as coisas não saíram do teu controle, ó Rei. Nada saiu do teu domínio, do teu propósito. Tu continuas no alto e sublime trono, regendo todas as coisas. E ainda que caótico o cenário aos nossos olhos, ele obedece aos teus propósitos. Nós te clamamos, ó Pai, por aqueles que estão infectados pela Covid-19. No nome do Senhor Jesus Cristo, dá a eles, ó Pai, força. E nós te clamamos pelo nosso país. Traz arrependimento, ó Pai, ao Brasil. Traz arrependimento a essa nação, ó Senhor. Que no nome santo do Senhor Jesus Cristo, os homens possam se render aos teus pés, vendo que o teu juízo já está sobre a humanidade pecadora. Ó Senhor, no nome de Jesus, abre os olhos para que vejam que a salvação está em Cristo Jesus e Cristo Jesus somente. Senhor, olha para as nossas autoridades, dá a elas sabedoria, ensina como fazer. As nossas autoridades locais, as nossas autoridades regionais, as nossas autoridades federais, nos 3 âmbitos, ó Deus, dos 3 poderes, age para que a sabedoria fique no lugar da atenção, para que projetos políticos sejam adiados, solapados, para que a corrupção seja no nome do Senhor Jesus Cristo banida. Muitas são as denúncias, ó Deus, de ações corruptas, o povo sofrendo, a fome chegando, o desemprego, a morte, o clamor dos doentes, e ainda homens maus se apropriando do patrimônio público para o seu próprio deleite. Ó Senhor, nós estamos vendo as escrituras se cumprindo. Homens amantes de si mesmo, cujo Deus é o próprio ventre, o próprio luxo. Mas nós queremos te clamar, ó Deus, chega-te com a tua justiça, chega-te também com a tua justiça para estes. Ó Pai, nós te clamamos pela nossa igreja. Nós te pedimos, ó Deus, que os nossos irmãos estejam protegidos por Ti, que Tu os cubra, os esconda debaixo das Tuas asas, e aqueles que porventura pegarem, ó Pai, que tudo seja para a Tua glória, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, nos une, faz aumentar o nosso amor uns pelos outros, ainda que nesse momento separados geograficamente, ainda que isolados, faz com que a saudade brote no nosso coração e que esta gere amor, ó Deus. No nome de Jesus, Espírito Santo, cuida da tua igreja, daqueles mais fracos na fé, auxilia-os. Os mais fortes, usa-os para auxiliar os mais fracos. No nome do Senhor Jesus Cristo, não nos deixe cair na apostasia, na desesperança, na incredulidade. Não deixa que a nossa mente seja atacada pela ansiedade, pelo pânico, pela depressão. Senhor, que o medo que perturba a muitos seja agora no nome do Senhor Jesus Cristo repreendido e bata em retirada. Que a mente dos teus filhos esteja sã, porque os seus espíritos estão conectados ao Santo Espírito de Deus. Ó Pai,
Tudo isso nós te clamamos porque sabemos que Tu és um Deus bom, que ouve o nosso clamor e que não nos dá escorpião no lugar de ovo, nem serpente no lugar de peixe, nem pedra no lugar de pão. Aliás, se os homens sabem dar o que é bom aos seus filhos, quanto mais Tu, Deus de infinita misericórdia e graça. No nome de Jesus, tudo isso nós te clamamos e com fé nós te agradecemos. Nós oramos a um Deus e sabemos que Ele nos ouve. A nossa oração chegou ao trono da graça. Eu quero convidar você, especialmente do Parque Jurema, a se ligar, porque nós temos um momento especial nesse culto, com a participação de vocês. Vamos passar um vídeo agora, e você, do Parque Jurema, sabe que participa de forma especial. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Tristeza e dor, nunca mais. Veio o grande rio da vida para o bom cristal. Terei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum tambor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro. Deixaste esse amor além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, Nunca mais, nunca mais. Morte, dor, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais.
sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra, tu és o rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, Reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Glória a Deus pelo nosso ministério de louvor. E glória a Deus por esse bonito coral que foi feito no Parque Jurema, nesse vídeo que nós exibimos. Toda honra e toda glória seja ao nome de Jesus. Um coral bonito, da forma como a gente pode atualmente. Glória a Deus pela vida de cada um dos irmãos que se disponibilizou nesse projeto aí. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus foi glorificado. Nós vamos agora, meu irmão, a uma saudação. Alô, irmão do Tancredo Neves. Nós temos uma saudação do pastor Renato para assistirmos. Prepare o seu coração para ver o que Deus comunicou ao coração do pastor Renato. Nós iremos exibir agora. Quero saudar a todos os amados irmãos na paz do Senhor Jesus, todo o campo grande e seu, em especial nosso pastor presidente, pastor René Dantas, vice-presidente, pastor Antônio Melo e pastor Eliseu Macedo. Quero externar minha alegria de estar participando com os irmãos e também ao mesmo tempo falar da saudade, da falta que a gente tem de estar com os irmãos reunidos, nos congratulando, adorando o Senhor nos cultos, até porque nós somos um corpo. Mas devido a esta pandemia, estamos afastados fisicamente do outro, mas em espírito estamos unidos, porque nós somos o corpo de Cristo. Até porque nós sabemos que tudo isso é sinal da vinda de Jesus. Ele está voltando. E é motivo de nos alegrarmos. É um sinal de que Jesus está voltando. É cumprimento da palavra de Deus. Não dá para a gente ficar preocupado, mas confiar no Senhor Jesus Cristo. E eu quero ler um texto sagrado do Salmo 46, que tem como epígrafe a fé perfeita em Deus. O primeiro versículo diz: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rubens se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ao rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. No versículo 10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra.
Neste texto sagrado, Deus nos fala, através do Salmo 46, que Ele está no controle da situação. Ainda que venhamos passar por tudo isso, no início do Salmo nós vemos muitos rumores, catástrofes, mas o Senhor, Ele está conosco. E no versículo 4 diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Este rio simboliza a presença de Deus. Então, pode estar dando tudo errado aparentemente para nós, mas Deus, a presença dele está conosco. Então, não temos o que temer. No versículo 10, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Pois aquietai-vos não é porque vamos deixar de orar, de ler a Bíblia, não, cruzar os braços, mas é deixar de nos preocuparmos, estarmos ociosos pelo que vai acontecer amanhã, quando vai acabar esta pandemia. Não, é confiar no Senhor. Quando confiamos, nós descansamos nele, descansamos nele. Então, este é o segredo, confiar no Senhor, porque em vão vigiar os sentinelas se o Senhor não guardar, como diz o salmista. Então, devemos confiar no Senhor, descansar nele. Isso é fé. Fora disso, irmãos, não é fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, que Deus em Cristo nos abençoe, nos guarde. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Glória a Deus, meus irmãos, por essa palavra de encorajamento do nosso presbítero Renato Melo, que dirige a congregação do Tancredo Neves. Aliás, um abraço a todos os irmãos do Tancredo Neves. Que Deus abençoe cada família desse bairro, especialmente aquelas que servem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler com você Tiago, a epístola do irmão de Jesus, a epístola de Tiago, no capítulo de número 4. Nós faremos a leitura dos versos 13 ao versos 17 e meditaremos no que a palavra do Senhor nos comunica. Tiago, capítulo 4, a partir do verso 13, as Escrituras dizem assim: eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Meus irmãos, essa semana eu me deparei com um meme engraçado e curioso que dizia assim: nos meus planos de 2020 não estava dar banho no pacote de arroz. Claro, a pessoa se referia jocosamente à situação que nos encontramos, em que temos que lavar as embalagens para não trazermos o vírus para dentro de casa, haja vista que o vírus é transmitido também pelas superfícies. E aquela pessoa estava refletindo sobre o ato de lavar essa embalagem de forma humorística, dar um banho no pacote de arroz, e constatava que isso não estava nos seus planos de 2020. Ora, meus irmãos, ainda que engraçada essa situação, ela é verdadeira. Porque ao findar de 2019, com certeza, você, assim como eu, todos nós, fizemos diversos planos. Aliás, isso é coisa que a gente faz sempre. A gente está sempre planejando, a gente está sempre fazendo uma espécie de roteiro da vida.
estabelecendo metas, datas comemorativas, eventos que faremos. Sabe, sempre ao fim de um ano, as pessoas vão lá e renovam seus planos, estabelecem novos desafios. Por quê? Porque nós estamos sempre, a vida é uma sequência de planos. Planejamos, buscamos fazer aquilo que planejamos. Às vezes conseguimos, às vezes é verdade que não. Mas é próprio do ser humano traçar planos, traçar metas, tentar antever o futuro. E aqui, nessa porção das escrituras que lemos, Tiago, o irmão de Jesus, nessa carta que é gostosa de ser lida, de apenas 5 capítulos, que você ganha muito se hoje você decidir que não dorme sem lê-la. Há diversos conselhos práticos. E num desses conselhos práticos, Tiago nos indica que nós podemos até fazer planos, mas que há meios para que esses planos sejam feitos. E há meios que nós não podemos admitir certos planejamentos. Tiago começa falando sobre aqueles que no fazer de seus planos, que no elaborar de seus roteiros, desconsideram a vontade soberana de Deus. E Tiago fala que agora aos que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá nessa tal cidade passaremos um ano, e compraremos e lucraremos. Veja que não tem nenhum pecado no ato planejado em si. Só que Tiago está reclamando, está alertando, exortando, que os nossos planos, eles não podem ser feitos sem incluirmos Deus, sem o levarmos a Deus. Que os nossos planos, eles não podem ser feitos desconsiderando a vontade soberana do Deus que rege todas as coisas. Veja você, quantos e quantos planos não foram completamente frustrados por esta pandemia. Alguns, certamente, planos de pessoas que desconsideraram completamente a existência de um Deus que governa e controla. Porque alguns de nós planejamos mudar de casa, mudar de cidade, mudar de trabalho, casar, descasar. Tudo isso sem antes considerarmos o que diz a palavra de Deus, sem antes consultarmos a Deus. Há alguns que consultam pai, mãe, amigos, consultam o pastor, os líderes, mas não dobram os seus joelhos para consultarem a Deus sobre os planos. E aqui Tiago está dizendo que nós não estamos autorizados a planejar a parte da vontade soberana de Deus. Que nós não podemos planejar mudar de cidade e lá estabelecermos-nos, comprar, lucrar, sem antes considerarmos o que Deus imagina ao nosso respeito e ao nosso futuro. Tiago nos está alertando que nós não temos o direito
de planejar isso ou aquilo, desconsiderando o plano excelso e supremo de Deus. Sabe, esse momento ele é reflexivo. Esse momento que estamos em casa ou trabalhando em uma situação completamente diferente do normal, cabe-nos refletir e avaliar acerca dos nossos planos. Há alguns que não perguntam a vontade de Deus, porque os seus planos já sabem eles que vão de encontro, que colidem frontalmente, que são o contrário do que Deus estabeleceu na sua palavra. Tem gente que planejou coisas para 2020 e sequer tem coragem de trazer Deus a esses planos, porque sabe que o veredito de Deus é diferente do que foi planejado. Tem gente que está incorrendo exatamente nesse erro que Tiago aponta, de cogitar, avaliar, planejar, fazer isso, aquilo e outro, ainda que saiba que a vontade de Deus é exatamente o oposto. E aí Tiago dá-nos pelo menos 3 motivos para os quais nós não podemos, pelos quais nós não podemos planejar sem antes considerar a vontade de Deus, sem antes subjugarmos os nossos planos a Deus. A primeira coisa é que o futuro para nós é incerto. No versículo 14, Tiago diz que nós não sabemos o que se sucederá no amanhã. Você não conhece o futuro, você não controla os eventos do porvir. O seu futuro é incerto, mas existe um que na sua onisciência conhece todas as coisas, sabe do desenrolar de todos os fatos, conhece todos os detalhes. Tiago relata ainda que a nossa vida é frágil. Porque o que é a vida? A vida é como um vapor, frágil. Sabe, você não tem o direito de planejar a sua vida a parte da vontade soberana de Deus, porque a sua vida é um fio, é um sopro, como dizem os mais velhos. Hoje você está vivo, amanhã você não sabe. Aliás, daqui a 5 minutos ninguém sabe o que nos acontecerá. Ninguém entrou o ano de 2020 imaginando que mais de 20 mil brasileiros estariam mortos pela Covid-19 nesse exato momento, quando ainda não chegamos nem ao fim do 5º mês do ano. A vida é frágil, o futuro é incerto. E ademais disso, a nossa vida, ela precisa de um lugar seguro. E esse lugar seguro é o Deus que não está preso no tempo, é o Deus que não está preso no espaço, é o Deus que não é atingido pelas epidemias, é o Deus que não é atingido pelas circunstâncias, pelas situações. A nossa vida, esse vapor que hoje existe e amanhã está desvanecido, esse vapor precisa ter algo estável, firme, como a rocha eterna, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É tolice imaginar planos que colidem com a palavra de Deus. Mas não somente isso, é tolice fazer planos e não subjugar estes planos a Deus.
mudar de casa, mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de igreja, casar, ter filhos, carreira a ser seguida, tudo isso precisa ser colocado aos pés do Criador. Tiago diz que ao invés de dizer, nós vamos mudar para tal cidade, e lá nós vamos nos estabelecer, e lá nós vamos comprar, e lá nós vamos lucrar, o que deveríamos fazer? No versículo 15, ele nos indica que o que deveríamos fazer era colocar debaixo do Deus que controla todas as coisas, os nossos planos e intentos. Era colocar aos pés da rocha eterna os nossos falíveis e imutáveis planejamentos. Era indagar acerca da vontade soberana de Deus, quanto àquilo que pensamos, planejamos e elaboramos. Tiago diz que a nossa atitude não pode ser presunçosa, no sentido de planejarmos a parte de Deus, ou planejarmos ao contrário do que estabelece a vontade de Deus. Não, essa presunção, Tiago diz, é maligna. Ao invés disso, devemos nos despir do nosso orgulho, nos cingir de humildade e nos humilharmos perante a potente face daquele que conhece todas as coisas, que estabelece todos os caminhos, que dita todos os propósitos, e colocarmos todos os nossos planos e planejamentos debaixo da soberana vontade de Deus. E que devíamos dizer, se Deus quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Sabe, Tiago diz que é uma tolice descomunal planejarmos algo que vai de encontro à vontade de Deus, ou planejarmos algo e não submetermos à confirmação ou não de Deus. Ao invés disso, ao contrário disso, o que Tiago nos instrui é indagarmos a vontade de Deus para cada uma das nossas metas, cada um dos nossos planejamentos, cada um dos nossos planos, das nossas avaliações. E quando você submeter os seus planos a Deus, esteja certo que Deus pode concordar com os seus planos, confirmar os seus planos, porque afinal de contas, do homem é típico planejar, como diz Provérbios, mas de Deus vem a resposta da boca. Ou seja, o homem planeja, mas a execução desses planos, ela está submetida à vontade poderosa, potente, potentíssima do Deus que pode e que conhece todas as coisas. Ou seja, Deus pode concordar com os seus planos, como Ele concordou com o planejamento de inúmeras figuras na Bíblia. Mas não se assuste, se submetendo os seus planos ao julgamento de Deus, Deus disser não, se Deus desaprovar os seus planos, sabe, a palavra nos conta de Acã, a quem estava ordenado a mesma ordem que havia sido emanada a todo o povo de Israel. Deus disse a Josué que informasse o povo que deveriam invadir a cidade de Ai e não deveriam levar absolutamente nada daquela cidade.
Deus julgaria com julgamento pesado aquela cidade. E que os homens não tomassem os bens, os animais. Pelo contrário, tudo fosse destruído. Mas Acã planejou diferente da vontade de Deus. Desconsiderando a vontade de Deus. Ele não levou ao escrutínio, ao julgamento de Deus. E a palavra diz que ele viu uma capa babilônica. E que ele viu outras riquezas, tesouros. E ele não teve dúvida. Ele escondeu tudo naquela capa. E tomou para si de forma sorrateira. Ele planejou enriquecer com aqueles tesouros. Afinal de contas, aquela cidade ia ser destruída. Aquele tesouro não serviria para ninguém mesmo. Mas o que a palavra nos diz é que esse plano de Acã, que desconsiderou a vontade do Senhor, foi exatamente o motivo para a derrota do povo de Israel. E mais na frente, para a destruição de Acã e de sua família. Corroborando o que Tiago diz, que é tolice considerarmos as coisas sem antes subjugarmos a vontade de Deus. Mas também eu quero lhe lembrar que no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, após pregar na província da Galácia, Paulo almeja ir a pregar na Ásia. Veja, não era um plano maléfico, não era um plano ruim, muito pelo contrário. O que Paulo queria era que o evangelho fosse conhecido na Ásia. Mas Lucas escreve que o Espírito Santo de Deus nega os planos de Paulo e não o deixa ir até a Ásia. No versículo 7, nós vemos que Paulo, uma vez que não pôde ir até a Ásia, vai até Mísia. 16 e 7 de Atos, vemos Paulo imaginando que agora, depois de Mísia, pregaria na Bitínia. Mas novamente o Espírito Santo de Deus impede que Paulo vá anunciar o evangelho naquele local. Não sabemos como que Paulo foi advertido disso pelo Espírito Santo, mas o que sabemos é que Paulo submeteu o seu plano, o seu intento evangelístico para esses dois locais e Deus disse não. E não se assuste se, assim como Paulo, o seu plano parecer banal, ingênuo ou parecer até bom. E a vontade soberana de Deus for não. Acredite, o não de Deus é melhor do que o seu planejar. O valor que Deus dá ao seu plano, ele é melhor do que o valor que você mesmo concede a ele. Ou seja, estabeleça os seus planos, mas subjugue ele à vontade de Deus. E se Deus disser não aos seus planos, ao que você quer trabalhar, a quem você quer casar, ao que você intenta fazer com os seus bens, com o seu dinheiro, com o seu diploma, saiba que o não de Deus, ele é mais excelente do que o seu sim. E não importa quão bom o seu plano pareça, e o quão bem motivado você esteja, qual é a sua boa motivação? Se Deus diz não, abrace a negativa do Senhor. Por fim, uma vez que você estabelece o plano a Deus, ele pode dizer sim, ele pode dizer não, mas ele pode também mudar a forma como você planejou. No capítulo 1 de Romanos, nós vemos Paulo
externando aos irmãos em Roma que ele tinha um desejo profundo de visitá-los. E que diversas vezes ele já tinha planejado visitá-los, mas que sempre ele houvera sido impedido. Paulo esperava, almejava, planejava pregar em Roma, porém ele havia sido impedido. Mas chega um determinado momento que Deus, na sua soberana vontade, diz sim ao plano de Paulo de ir até Roma. Porém, Paulo não vai a Roma do mesmo jeito que ele vai a Éfeso, que ele vai a Tessalônica, do jeito que ele vai a Corinto. Não vai da mesma forma como ele vai a Troade, como homem livre, não. Paulo volta a Jerusalém. E se o plano de Paulo era ir até Roma, ele vai sim até Roma, mas ele vai como um prisioneiro. Ele vai como alguém que tem a sua liberdade cassada. Ele vai como se fosse um criminoso. E mais, no caminho de Paulo até Roma, ele tem de enfrentar planos que intentam matá-lo. Ele tem que enfrentar uma viagem turbulenta, um naufrágio. Ele tem que enfrentar uma picada de serpente. E quando chega em Roma, ele não vai às praças para poder pregar livremente. Não é concedido a ele ir até as sinagogas para pregar diante dos judeus. Paulo consegue cumprir o plano de ir a Roma, mas da forma de Deus, ele vai como um prisioneiro. Mas é porque Paulo vai preso, é porque Paulo vai como um prisioneiro, que ele prega ao governador Félix. É porque Paulo vai como um prisioneiro, que ele prega a Festo. É porque Paulo vai como um criminoso, que ele prega ao rei Agripa. É porque Paulo estava naquele navio, naquela viagem turbulenta, naquele naufrágio, que o evangelho chega à ilha de Malta. É porque Paulo vai picado pela serpente, algo que não estava nos seus planos, mas que estava na forma e no plano de Deus, que os bárbaros da ilha de Malta ouvem o evangelho glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. É porque Paulo vai preso em Roma, que nós temos as chamadas cartas da prisão. Efésios existe porque o plano de Deus era diferente do plano de Paulo. Colossenses existe porque o intento de Deus, embora fosse o mesmo de Paulo, diferenciava na forma. Filipenses, a carta da alegria, foi escrita porque Deus resolveu encerrar Paulo numa prisão. Dá uma pausa nos dias de pregação de Paulo. E ele já não estava nas praças pregando, mas cerrado em uma casa, preso em uma casa, ele estava escrevendo verdades eternas que mexem comigo, com você e com cristãos de toda parte do globo. Os planos de Deus, eles são mais excelentes que o nosso. Os planos de Deus, eles são melhores e maiores que os nossos. Sabe, essa semana nós nos reunimos na quarta-feira após o culto. Um grupo de jovens na frente da igreja, cada um nos seus carros. Era proibido descer, era proibido contato. O tempo não nos permite esse tipo de coisa. E uma jovem da nossa igreja havia planejado que naquela quarta-feira ela virou o ano planejando fazer uma festa para mais de 100 pessoas. Eis que era o seu aniversário.
Não sabia ela que o plano de Deus era diferente do plano dela. E no plano de Deus até constava a comemoração do seu aniversário, mas não da forma como ela imaginou. E todos nós seguimos para a casa dela sem que ela soubesse. E lá buzinamos. E cantamos do nosso carro. E oramos pela vida dela lá do nosso carro em alta voz. E toda a rua pôde ver aquela demonstração de amor. Pôde ouvir ela dizendo que não estava próximo de nós, mas que o céu, estaríamos todos nós juntinhos, e que aquela celebração do aniversário dela era só por um dia, mas que no céu nós celebraremos para sempre e para sempre, porque o nosso Deus é um Deus de festa que eternamente será glorificado e louvado por nós. E depois eu vi nas redes sociais o seu testemunho dizendo que quando ela imaginava que comemoraria o seu aniversário com todos os seus amigos, Deus havia resolvido modificar, embaralhar os seus planos, e que ela via o quanto ela era amada por Deus através dos seus amigos, e aquilo que parecia ser uma mudança de rota, era na verdade Deus comunicando a ela o amor dele da forma como Ele quer e não como nós queremos. A forma de Deus, os planos de Deus, eles são maiores e melhores que os nossos. Jamais constaria nos nossos planos arrepender-nos do nosso pecado. Mas no plano de Deus constava moer o filho. Isaías diz que ele alegrou-se em moer o seu próprio filho, fazendo-o enfermar. Lucas, no capítulo 2 de Atos, diz que ele foi entregue no tempo pré-determinado, na presciência de Deus. Cristo, entregue à morte, moído pelo próprio Deus, para que o plano dele de salvação pudesse chegar até mim, pudesse chegar até você. E convencidos pelo Espírito Santo de Deus, pelo plano do Deus potente e potentíssimo, brotou em nós a fé. E o nosso nome já está escrito no livro da vida. Talvez o seu ainda não esteja. Mas eu quero lhe dizer que o plano de Deus é um plano de salvação. Ele entregou Jesus Cristo à cruz do Calvário por conta do pecado que separava-nos de Deus. Jesus não tinha pecado algum, mas ele foi à cruz para pagar os pecados de todos quantos se arrependem. E aí Tiago conclui dizendo que se mantivermos o nosso planejar, se mantivermos os nossos intentos, os nossos propósitos, desconsiderando a vontade de Deus, essa glória é maligna. E que nós devemos subjugar os nossos planos de casar, de mudar, de viver, de laborar, de construir, de ganhar, de aumentar a família. Devemos subjugá-los todos à vontade preciosa de Deus. E agarrar tal vontade, quer ela coincida com a nossa, quer ela negue a nossa vontade, ou quer seja feita de modo que nós não imaginamos. Porque aquele que, sabendo que deve colocar os seus planos ao escrutínio, ao exame de Deus, e não faz, comete
pecados. O pecado da presunção de achar-se no controle de todas as coisas. Entre Acã, que planejou, desconsiderando a vontade de Deus, e Paulo, que submeteu seus planos ao Deus eterno. Você deve fazer como Paulo, porque a sua vida é frágil, incerta e precisa da estabilidade da rocha eterna. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos faça subjugar os nossos planos à vontade excelsa do nosso Deus. Eu quero orar com você. Amado Deus e Pai que está nos céus, Senhor, eu tenho pregado a Tua palavra, que nos instrui a depositar nos Teus pés, para o Teu próprio exame, para o Teu próprio julgamento, os nossos intentos e planos. E eu quero Te rogar, ó Senhor, que nós não sejamos afobados, no sentido de realizarmos as coisas, os planos, desconsiderando a Tua vontade. Mas que em nome de Jesus, a nossa intenção, o nosso desejo, seja viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós Te pedimos, no nome excelso de Jesus. Amém. De tantas coisas andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas houve uma desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. Todos juntos. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. A melhor coisa que eu já fiz. Meus irmãos, na nossa igreja, nós tivemos uma família que
graças a Deus, venceu o Covid com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O diácono Francisco Machado, ele esteve internado. Na verdade, ele chegou até ir à UTI, mas Deus deu graça, irmão Francisco Machado. Ele já se encontra em casa. A irmã Bia também recebeu o tratamento. Irmã Débora, irmão João Vitor, irmão Samuel, irmã Samira. E já estão bem, estão em casa. E eles querem testemunhar essa gloriosa intervenção do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos, quero agradecer os irmãos da igreja, o pastor Reinere, o pastor Toninho, o pastor Eliseu, o Joaquim Boy, o Reinere Filho, e também quero agradecer a irmã Eronice, a irmã Digé, a irmã, todas as igrejas que oraram por mim. Eu estou muito bem, passei 12 dias entrei no dia 6. Aí quando fui para a UTI, passei 5 dias, mas a recuperação foi total, porque a equipe lá da MED é uma equipe muito competente. Então, irmão, Deus estava no controle de tudo. Deus estava no controle de tudo. E estou muito bem, já fui curado. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero só agradecer aos irmãos, aqueles que oraram por mim. Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer à igreja também por essa oportunidade que nos ajudou bastante. Nesses dias que nós tivemos, passamos com essa enfermidade. Não foi nada fácil, foi difícil, bem difícil mesmo. Mas quando nós temos um Deus que confiamos, que acreditamos, nós esperamos a vitória. E assim nós estamos, levantamos a nossa bandeira da vitória. Quando meu marido foi acometido desta enfermidade, ele foi internado, passou 12 dias. Desses 12 dias, ele passou 5 na UTI. Mas lá Deus esteve com ele, consolando, ajudando, abençoando. E Deus fez um grande milagre, irmão, porque nós acreditamos assim. E se não fosse Deus na vida do meu esposo, nós acreditamos que hoje ele estaria enterrado. Mas o nosso Deus é maravilhoso. E através das orações, o Senhor ouviu o clamor da igreja, ouviu o clamor das irmãs, dos irmãos. Eu não vou nem citar nomes aqui, como meu esposo já citou. Eu só quero agradecer de coração. Dizer que nós temos um Deus que é grande, que é maior do que todas as coisas. Nós temos um Deus que é maior do que essa coronavírus, é maior do que qualquer tipo de enfermidade. Então basta que nós acreditemos neles e confiemos na sua palavra. Eu quero dizer que sem ele nós nada podemos fazer. Ele foi tudo, ele é tudo na nossa vida. Eu no início eu não fiquei assim tão preocupada, mas quando eu vi que tem um certo dia que eu liguei para meu esposo e ele começou a chorar, e eu comecei a me preocupar com ele, me preocupei também muito com Samuel, mas o Senhor esteve no controle de tudo. Graças a Deus, pelo Senhor nós tivemos a vitória. Então eu glorifico, eu exalto o nome do Senhor. Eu quero deixar bem aqui para a igreja do Senhor este versículo aqui de Salmo 62, versículo 8, que diz assim: confiai nele, ó povo de Deus, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Então, irmão, basta se fazer o que nós fizemos, que a igreja fez, derramar o coração perante Deus, e ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, o nosso socorro, bem presente na hora mais difícil das nossas vidas. Então, para nós não foi nada fácil, mas o Senhor esteve conosco. E eu quero dizer para a igreja do Senhor que para tudo o Senhor tem um propósito, em cada coisa que acontece na nossa vida.
E conosco não foi diferente. Eu acredito muito assim, porque antes da gente começar essas campanhas, por esses pedidos que a irmã Cleonice fez, estamos fazendo, eu já estava orando, eu já estava com uns 10 dias ou mais, que eu já estava em jejum e oração. E essa doença já estava no mundo, e eu levantava minhas mãos e pedia a Deus que livrasse fulano, irmão tal, família de irmão tal, e todo mundo. Senhor, livra a minha família. Ai, irmã Bia, Deus não te livrou, não livrou a tua família. Livrou sim, Ele nos livrou da morte, porque você não sabe, irmão, o quanto meu esposo passou. E nós passamos aqui preocupada com ele, vendo que ele estava lá só na enfermaria e não podia ninguém acompanhar. Mas o Senhor livrou. E com isso nós aprendemos muito, muito mesmo. Isso foi um aprendizado para todos nós, eu acredito. E que nós possamos cada vez mais ficar perto do Senhor, buscar Ele de todo o nosso coração, para que nós possamos receber dEle os favores imerecidos que nós não merecemos. E eu acredito que nós devemos, a igreja do Senhor, como eu até falei, uma vez que a irmã me deu a oportunidade para pregar, eu falei que esses momentos que estamos passando, é Deus que está nos concedendo, para que a igreja se chegue mais para o Senhor. Porque quando nós nos chegamos mais para o Senhor, nós conhecemos o tamanho que Ele é. Nós vamos reconhecer como Ele é grande e poderoso. Então, muito obrigado, igreja do Senhor. Muito obrigado, pastor Reinério, pastor Toninho, Zefinha, todos os irmãos, o Reinério Filho. Eu só vou citar todos os irmãos, de todo o meu coração. Muito obrigado a todos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, glória a Deus pela vida da irmã Bia. Um testemunho, graças a Deus, muito forte da ação do nosso Senhor sobre a vida dela. Irmã Bia, fomos muito edificados por essa sua participação. Eu quero lembrar, meus irmãos, já estamos indo para a parte final do culto, quero lembrá-los dos nossos eventos que nós continuamos fazendo de forma online, é verdade. Na quarta-feira, o pastor nos dirige o culto de doutrina. Essa quarta agora ele pregou que ainda com a pandemia nós temos como fazermos o nome de Jesus ser conhecido em nossas redes sociais, pregando, cumprindo o ID de Jesus, ainda que não podendo sair de casa livremente. Então, quarta-feira, culto em casa, a partir das 19 horas, a doutrina com o nosso pastor. Na sexta-feira, a nossa vigília, orando a Deus nesse tempo de desafios. Domingo nós estaremos novamente aqui, no culto a partir da igreja. Queremos lembrar, meus irmãos, que nós estamos com uma campanha para arrecadação de alimentos, para auxiliar aquelas famílias que passam por dificuldades nesse momento. Os irmãos sabem, o Brasil vive duas realidades muito duras. Os infectados com coronavírus, padecendo, convalescendo com a doença, alguns infelizmente morrendo, e ainda a dificuldade econômica que se assola o nosso país, com demissões, com, enfim, algo que leva-nos a parecer com Jesus, demonstrando o amor de Deus na doação de alimentos. Tanto a igreja institucionalmente, como os irmãos. Há pontos de coleta, está aparecendo aí no seu vídeo. Aqui na casa da irmã Ingrid, do lado da igreja, e lá na casa do irmão Joaquim Borges. Os irmãos estão recebendo a alimentação, alimentos não perecíveis, para elaborar cestas básicas e doar àqueles que não têm. Nós permanecemos adorando a Deus com nossos dízimos e ofertas. O dizimar, o ofertar, é simplesmente submeter a Deus gratidão por Ele nos dar sustento, provisão. É algo que parte do nosso coração,
como agradecimento ao Deus, dono de toda a terra, inclusive dono da nossa vida e das nossas finanças. Os nossos dízimos, eles podem ser entregues tanto presencialmente na igreja, todos os domingos, a partir das 9 horas. A irmã Sueli está no templo central, recebendo os dízimos, aqui no templo central. As ofertas e também as ofertas de missões. Mas você pode fazer também o depósito, transferência dos seus dízimos e ofertas para a conta da igreja, enviar para ela, dizendo seu nomezinho, que ela lhe envia o comprovante. A conta da igreja, ela está aberta na Caixa Econômica Federal, e o número da conta é 1651, dígito 8, a agência é 3389, a operação é 003, o CNPJ da igreja é o 24 734 0001 37. O banco, se você for fazer transferência, é o 104, eu repito, a Caixa Econômica Federal. Não vamos nos furtar de adorar a Deus com as nossas finanças. Muitos de nós temos ainda condições de ofertar e Deus tem sido maravilhoso conosco nesse sentido. Eu quero convidar você para louvar a Deus mais uma vez com o Ministério de Louvor, e logo após esse louvor nós estaremos orando, terminando o nosso culto com os pedidos de oração que nos foram enviados na transmissão. Louve a Deus com o nosso ministério e vamos exaltar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dai-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Mas livra-nos do mal.
missão de hoje, seu 01, é sair por aí e procurar um vaso. Procura-se um vaso, seu 01. Mas, seu 02, não é qualquer vaso não, seu 02. É um vaso específico. Um vaso determinado para uma missão muito especial. Por isso, seu 03, não olhe para mim, seu 03, olhe para frente. Ao meu mandar, vocês vão procurar o vaso e só vão me voltar aqui com o vaso em mãos. Entendido, 03? Sim ou não? Sim, Senhor. 04, porque missão dada, 04, é missão cumprida, 04. Pelotão, descansa. Pelotão, vai procurar o vaso. Boa, 02. Fatiou, passou. Boa, 02. Gente, encontrei o vaso. Olha. Mas não serve, cara, é de plástico. É de plástico. Ah! Gente, eu achei o vaso. Olha o vaso. Rapaz, é Olha pra ele ali. cara. É bonito, rapaz, ó. Mas espera aí, ele não tá restaurado, não serve. Ah! Olha, que massa, velho! É massa demais, cara! Perfeito, ó, que lindo! Vou levar embora! Olha, cara, que decorado! Mas é brilhoso, cara! Vai levar, vamos lá! Mas espera aí, só serve pra decoração! Não! Sente! Nunca será, nunca será. Eu estou muito feliz com a missão que foi dada hoje, porque é uma missão muito simples. O vaso está aí, é só para procurar e trazer o vaso. Descansar, pelo 01. Cadê o vaso, 01? Eu encontrei o vaso, senhor! Tu não encontrou o vaso, 01? Não, senhor! Como é que eu mando procurar o vaso? E não me traz o vaso? Fale mais alto, que é pro turno inteiro ouvir que você é um vaso. Eu encontrei o vaso, senhor! Meu loiro, cadê o vaso? Não encontrou o vaso? Meu loiro, você tem que sair do curso. Peça pra sair. Eu sei que o 03 não vai me decepcionar. 03, cadê o vaso? Também não encontrei! Também não encontrei. Também não encontrei. Por que não encontrou? Eu não encontrei, senhor! Não encontrou, senhor. Procurei, 03, escute. É bom você fazer um concurso pra caixa, porque o exército não é pra você. Negulau, cadê o vaso, Negulau? Não encontrei, senhor! Não encontrou, Negulau? Não! Me diga por que cara, senhores. Eu vou chegar pro general sem esse vaso em mãos. Eu tenho que procurar esse vaso, nem que seja eu mesmo. Eu vou por aí, atrás. Quem é? Eu quem? Sou Deus que criou os céus e a terra, o mar, tudo que existe. Sim, Senhor. O que o Senhor quer de mim? Eu quero que você vá procurar o vaso. Mas parar de procurar o vaso, Senhor? Sim. Por quê? Porque sou eu pessoalmente o meu espírito assim, para levar paz, esperança, a toda a humanidade. E para isso, é preciso dar todo esse mundo, abrir a mão de sua própria vida para Deus, ter um coração puro, limpo e ser tolerante com as pessoas. Teus ouvidos sempre abertos para mim ouvir, se entregar a mim para que eu possa falar. Enfim, não precisa procurar. Eu os envio até vós. E pode ter certeza de que a sua
igreja, eu sou presente, que já nos enviei em casa, que me obedece e me usa. Tem todas as qualidades que eu sou. Agora vamos, me tragam esse vaso que eu os mostrarei. Sim, Senhor. Pelotão! Retirada! Comandante, foi! Olha o vaso, comandante! Tá aqui, pelotão! Pelotão! Tá aqui o vaso pra poder procurar, pelotão! Pelotão, sentido! Cumprimentar o vaso! Seja bem-vindo em nome de Jesus! Igreja, cumprimentar o vaso! Seja bem-vindo em nome de Jesus! Seja bem-vindo, brother! Pelotão, retirado! Hashtag partiu! Meus irmãos, glória a Deus, com esse vídeo, nós parabenizamos o pastor Antônio Melo, vice-presidente do campo. Esse vídeo é de quando ele regressou ao nosso campo, veio inicialmente para cá, para a sede. Dia 21 de maio agora ele fez aniversário, e nós queremos deixar o nosso abraço, o nosso rogo a Deus, que Deus lhe abençoe a irmã Zefinha, toda a sua família, seus filhos, que Deus, seu ministério seja frutífero. Nós vamos orar agora, meus irmãos. Há alguns pedidos de oração. O irmão Diácono João de Souza pede oração pela sua família, haja vista que ele perdeu um irmão para a Covid essa semana. O presbítero Xavier pede oração, haja vista que alguns dos seus colegas de trabalho estão afastados, acometidos do coronavírus. O irmão Joel Livramento encaminhou pedido de oração, pois a sua mãe fará uma cirurgia cardíaca na quarta-feira. A irmã Camila também pediu oração pelos profissionais de saúde do Hospital São Marcos. Aliás, nós oraremos por todos os profissionais de saúde. E o irmão Paulo Ricardo pediu oração pelo Gleidson, o irmão Gleidson, que foi ao hospital hoje sentindo dores. Vamos orar agradecendo a Deus e também apresentando esses pedidos de oração. Amado Deus, Pai, está no céu, nós te adoramos e te agradecemos por esse momento que estivemos juntos, aqui louvando o teu nome. Pai, nós queremos colocar aos teus pés os pedidos de oração, que tu entre com providência, consolo e conforto na vida da família do diácono João de Souza, que perdeu seu irmão. Que tu entre com providência para restaurar a saúde dos colegas de trabalho do irmão Xavier. E que tu guarde, proteja e providencie bênçãos na vida da mãe do irmão Joel Livramento, que fará uma cirurgia. Pai, nós rogamos a tua proteção sobre todos os profissionais de saúde, especialmente aqueles aqui da nossa igreja, que estão no fronte, auxiliando, ajudando, assistindo os que estão doentes nesse momento. Olha para aqueles que trabalham no São Marcos, nos demais hospitais de Teresina, com a tua mão protege-os. Olha para o Gleidson, Senhor, que foi hospitalizado. E nós queremos te pedir, por cada uma das famílias, por cada um dos que assistiu esse culto, que no nome de Jesus, a tua proteção, teu cuidado, esteja sobre a vida deles. Pai, tudo nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as muitas consolações do Espírito Santo sejam com todos, não só agora, mas para todos sempre. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, deixe o seu like nesse vídeo para que ele ganhe relevância. Reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou.